O nosso tema de hoje, que é nossa última resolução, né? A série Resoluções sempre vai até janeiro, início de fevereiro. Então hoje a nossa última resolução é: eu decido ser usado por Deus. Eu decido ser usado por Deus. De novo, mais uma vez, Deus colocou isso no meu coração à medida que eu comecei a leitura de Êxodo, né? Na leitura cronológica nós já lemos Gênesis, já lemos Jó e estamos lendo Êxodo. Se você está na outra leitura, não tem problema, continua firme. E à medida que eu li o livro de Êxodo, eu fiquei impressionado com o que Deus escreve lá em Êxodo 3, quando Ele chama Moisés. E à medida que eu fui lendo o texto, quem Deus me trouxe à memória de uma pessoa que para mim tem um testemunho muito bonito, que tem abençoado muito minha vida pela simplicidade, mas pela dedicação com que serve, com que se coloca nas oportunidades para servir, que é a Síria. Então eu queria começar convidando a Síria para contar um pouco do testemunho dela. Síria, onde é que você está? Está por aí em algum lugar? Irmã Síria? Oh, atrás de mim, eu esperando que você estivesse lá. Beleza, então compartilha conosco aí o seu testemunho. Bom, boa noite, igreja. Eu sou Síria. Eu conheci a Jesus em 1993 e cheguei a IBC em janeiro de 94. No mesmo ano, eu comecei a servir no Palavra Amiga, atendendo ligações de pessoas aflitas e falando a elas do amor de Jesus. Numa posição confortável, numa cabine, sozinha, atrás de um telefone, nada de olho no olho. Era muito seguro para mim, vocês já vão entender por quê. Após alguns poucos meses, a minha bagagem profissional, de anos atuando na área de planejamento, organizacional e treinamento de pessoas, passou a ser usada pelo Senhor para assessorar Heloísa, que na época liderava o Palavra Amiga, no planejamento do ministério, na organização dos processos e treinamento de voluntários. No final de 96, o pastor Armando me fez um convite para conduzir o planejamento da igreja, ajudando na definição de missão, visão, objetivos e alinhando a atuação dos mais de 30 ministérios que existiam na época. Foi um tremendo desafio para mim, que luto com sentimentos de menos-valia e incapacidade, sempre diante de qualquer desafio, por menor que seja, penso, eu não sei fazer, não vou conseguir. Mas o Senhor é bom, bom demais, como diz o pastor Zé Edson, né, sempre diz para a gente. E Ele mesmo me sustentou e me direcionou em todo o processo, e eu acho que dei conta do recado por uns 6 a 7 anos. Apesar de ser bem-sucedida profissionalmente, tanto no mercado de trabalho quanto na igreja, eu não me sentia realizada com o que eu fazia. Pois eu não lutava só com os sentimentos de timidez, de insegurança, de incapacidade, mas eu lutava também com a frustração de um sonho interrompido e abandonado por não me achar capaz, o de ser uma psicoterapeuta, que era essa profissão que eu sonhava ter ao me formar em psicologia. Mas acabei encontrando na administração uma zona de conforto, até mesmo um esconderijo, eu diria assim, né? Em 2003, começou na IBC, começou o Celebrando Restauração. E dentre tantas as coisas das quais eu tive que sair da negação, foi reconhecer a minha frustração por não fazer algo que eu gostava muito, que é apoiar pessoas nos seus processos de restauração de lutas e dores. Foi neste ponto que o Senhor começou a me dar um novo chamado e uma nova direção ministerial, me levando a ser uma apoiadora e cuidadora de pessoas em processo de restauração de seus vícios, traumas e maus hábitos. Mas eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça, né, que um dia o Senhor iria me levar para fora dos muros seguros do CR,
porque lá eu acabei encontrando outra zona de conforto, toda sexta, toda segunda, lá no Celebrando, cercada de pessoas conhecidas, né, o Rosvita e tal, né? Mas o Senhor me levou para fora dessa zona de conforto, para dentro de um presídio feminino. Nunca imaginei que um dia eu estaria lá, dentro de um presídio. Me levou para a delegacia da mulher, para o juizado da mulher e para o galpão de visitas de mulheres dos detentos lá do IPPO 2. Eu, tímida, insegura, medrosa, covarde, não, Senhor, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Foi sempre a minha primeira ação, principalmente quando o Nelson disse, olha, a gente cerra prisões, vai para os presídios e é você que vai. Eu lembro do pânico ao dirigir pela primeira vez na BR até o quilômetro 29. BR, para mim, só até aqui a tenda e olhe lá, né? Então, assim, o presídio feminino fica lá no quilômetro 29 e o pânico de dirigir até lá, principalmente o dia que eu tive que fazer esse trajeto com muita chuva. Eu lembro de achar que eu não ia conseguir ter o que falar para aquelas mulheres. Mesmo agora, após um ano, toda quinta-feira, quando eu vou, eu sempre acho que não vou dar conta do recado. Mas a alegria de ver a diferença que o amor de Jesus faz na vida daquelas mulheres compensa a saída da zona de conforto. É muito gratificante ajudar aquelas mulheres a encontrar em Jesus a libertação da escravidão das drogas, da prostituição, de relacionamentos doentios, de mágoas do passado, das suas escolhas insanas e das suas falhas de caráter e apoiá-las na sua caminhada de restauração. Como é bom ver a humanidade daquelas mulheres sendo resgatada, permitindo a elas voltar a sonhar, a fazer planos de futuro, trabalhar, estudar, ter esperança de uma vida diferente. Ver uma condenada a 34 anos por sequestro, que ao ser abraçada, dizer assim, chorando, eu nunca pensei que eu ia receber um abraço novamente. Né? Ver uma outra agressiva, grosseira, mal encarada, que a gente até tinha receio de dirigir a palavra para ela, sorrir e se tornar uma mãe tão amorosa com o seu bebê. Lá na creche, né, o presídio tem uma creche onde as que têm os bebês ficam com eles. Ver outra muito calada, trancada, dura, chorar ao ouvir um louvor. Outra que, cheia de rancores, de mágoas, que revidava tudo isso num comportamento violento, numa tentativa de assassinato. Um dia, perdoar os seus ofensores, reconhecer o seu erro e afirmar que, ao sair, a primeira coisa que iria fazer era procurar a mulher a quem ela tentou assassinar para pedir perdão. Ver outra liberta, lutando para manter o compromisso de não voltar mais ao tráfico de drogas, coisa que é muito difícil para ela, pois ela é analfabeta e não tem nenhuma experiência de trabalho. Na delegacia e no juizado da mulher, é muito bom poder levar a esperança e a libertação oferecida pelo Evangelho de Jesus àquelas mulheres que são escravas emocionais, de agressores que as agridem de todas as maneiras, física, emocional, sexualmente, moralmente, passam por toda sorte de humilhação. Elas precisam saber que há esperança de liberdade daquela escravidão, daqueles relacionamentos disfuncionais que machucam tanto o seu coração, a sua alma, porque roubam daquelas mulheres alegria de viver, sonhos e esperança de um futuro melhor. É maravilhoso levar conforto às mulheres que vão visitar seus parentes presos lá no IPPO 2. Elas precisam saber que existe um Deus para quem elas são muito especiais e que renova suas forças para que elas possam chegar lá de madrugada, um dia antes, dormir sentada num banco, carregando sacolas pesadas, cheias de alimento para aqueles homens, alimento que muitas vezes vai fazer falta na mesa delas, fazer falta para os filhos. E ainda passar pela humilhação da revista íntima. Então, o Senhor tem me dado coragem e força à medida que eu reconheço
que estou servindo aos seus propósitos com a minha vida, que já entendi que não é minha, que é dele, e reconheço minhas fraquezas pessoais e busco nele força e capacitação, porque em mim mesma não há. No livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, Deus diz: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Esse é o versículo que me leva todas as quintas lá para o presídio, que me leva todo domingo lá para o IPPO, que me leva nas segundas, nas quintas, no juizado, na delegacia. A coragem, gente, não é um sentimento, é uma atitude do coração que brota da humildade e do senso de dependência de Deus. Então, não espere até sentir coragem para dizer sim ao Senhor. Diga sim ao Senhor hoje, à noite, amanhã, todos os dias da sua vida. Obrigada. Obrigado, Síria. Deus abençoe, viu? Ok, vamos abrir nossas Bíblias, então, no livro de Êxodo, no capítulo 3. E vamos fazer a leitura dos 12 primeiros versículos. Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler e vocês podem acompanhar aí a leitura. Êxodo 3, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de quem sou eu que o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que com certeza o teu Espírito tem para falar aos nossos corações através desse texto da tua palavra. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa tarde e noite. Que o teu Espírito possa
ministrar de forma pessoal a cada um de nós. Porque eu sei que o Senhor nos deu dons e talentos. E o Senhor espera que todos nós, absolutamente todos nós, sejamos usados, Senhor, na Tua obra para abençoarmos pessoas, vidas, com quem nós nos relacionamos. Abençoa o nosso tempo aqui. Nesse instante eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ser usado por Deus é uma das experiências mais maravilhosas que um ser humano pode experimentar. Eu já parei para pensar muitas vezes em que base Deus usa pessoas em eventos especiais. É complicado imaginar de forma natural como é que Deus pega um jovem pastorzinho que estava lá por detrás da malhada, servindo ovelhas, limpando o curral, e manda o profeta desafiar o seu pai a trazer aquele jovem à presença do profeta, e chama aquele jovem para uma tarefa em que ele se torna o principal rei de Israel. É isso que aconteceu na vida de Davi. Como é que Deus, por exemplo, pega um pescador, que a Bíblia diz que era um homem inculto, iletrado, às vezes pelos registros da palavra até de uma certa maneira muito temperamental, e torna ele um dos principais pregadores da história do Evangelho, que é Pedro. Na tua cabeça, na minha cabeça, a gente sempre acha que Deus deveria escolher conforme os nossos conceitos. Talvez aqueles que são mais preparados, como o mundo quer, né? Os melhores currículos, a melhor formação, a sabedoria desse mundo. Quem sabe aqueles que têm um bom diploma, uma boa formação. E querendo ou não, nós terminamos muitas vezes achando que Deus vai escolher na igreja e para o reino dele pessoas simplesmente com essas mesmas características. Nada contra a formação, a busca, a preparação. Não. Apenas dizendo, Deus consegue ver o que nós não vemos. Nós homens vemos só o exterior. Deus vê o interior, Ele conhece o coração, Ele conhece o que está lá dentro da minha vida, da tua vida, aquilo que ninguém conhece. E no reino de Deus, as coisas são principalmente de dentro para fora, e não naturalmente de fora para dentro. Então, é por isso que Deus faz assim. Pega uma escrava em terra estranha e se torna a rainha que até hoje o seu povo celebra pelo seu feito, a vida de Esther. Ou seja, Deus usa homens, mulheres, que aparentemente não teriam grande relevância do nosso ponto de vista, mas que marcam a história. O próprio Moisés, de quem nós acabamos de ler, em Êxodo capítulo 3, um jovem que talvez teria tudo para ser um camarada complicado, porque quase perdeu a vida por determinação do faraó, foi criado não pela sua família a princípio, senão que depois de todo aquele drama, a própria rainha manda ele voltar lá para a mãe, mas numa terra estranha, tendo cometido algumas bobagens, mas Deus chama aquele jovem que admite ele nem falar direito, eu sei, Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10. É quase como se Moisés dissesse assim, eu sou meio gago, eu tenho dificuldades, parece que eu não falo tão bem. E Deus chama esse homem e torna talvez
ele torna ele um dos principais líderes da história da humanidade. Como a Síria disse, uma pessoa com medos, com inseguranças, sem talvez aquela retórica natural que nós escolheríamos, ser usada de forma tão simples, mas tão poderosa, para abençoar pessoas, onde muitos de nós, e é interessante, ela diz, tem medo da BR, imagina de entrar num presídio. Muitos de nós dizem, não, num presídio não, imagina lá. Percebe o que Deus é capaz de fazer, que na nossa lógica não faz muito sentido. Quando nós olhamos para a história de Moisés, talvez a gente entende algumas características básicas que Deus estabelece na vida de Moisés, que serve para mim e para você, se nós quisermos ser usados por Deus. Primeira coisa que a Bíblia diz de Moisés, que ele foi usado por Deus, sabe por quê? Ele não era, ou seja, ele era um camarada trabalhador, ocupado, estava envolvido, ou seja, ele não era aquele camarada que estava a fazer nada, desculpa a expressão, talvez um preguiçoso da vida. A Bíblia diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, e um dia estava levando o rebanho pelo meio do deserto. Então, quando Deus espera que alguém se envolva, Ele busca pessoas que sabem o compromisso de trabalho, que têm disciplina, que têm zelo, que buscam se envolver e levam a sério aquilo que fazem. Muitas vezes a gente ouve de determinadas pessoas, não pastor, eu estou esperando que tenha um pouco mais de tempo, que na minha agenda isso aconteça, que eu me aposente para que eu possa servir ao Senhor. Querido, está completamente errado o raciocínio. Deus espera, Deus lhe deu, Deus me deu, Deus nos deu dons e talentos para ser usado todo dia. Sabe por quê? Porque todo dia Ele cuida, Ele trabalha por você. Todo dia. Os anjos acampam-se ao redor dos que o temem. Todo dia Deus renova sobre você graça, misericórdia, bondade, amor. Por que é que nós nos sentimos no direito de, tendo recebido dele dons e talentos, usarmos quando nós quisermos, no momento que nós quisermos? É no mínimo extremamente contraditório. Então, meu querido, aprenda. O desafio de Deus para a tua vida, para a minha vida, é sermos usados por Deus já todo. Não interessa se você tem pouco tempo de convertido, muito tempo, não. Deus lhe chama como você está e Deus lhe capacita exatamente como você está. 1 Samuel capítulo 16, aquele texto que eu lhe falei, versículos 10 a 12, diz assim, veja como foi a escolha de Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 10 a 12. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, você pode acompanhar aí no telão. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Então ele perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Presta atenção, querido. Jessé, o pai, levou, quantos filhos? 7 dos seus filhos. Talvez o próprio Jessé fez algum tipo de escolha e preteriu Davi, mais novo, um molequinho lá atrás da malhada. Não, Deus não vai ter, não, esse aí não. O próprio pai leva 7, e o profeta, representando o homem de Deus da escolha, diz assim, ei, o Senhor não escolheu nenhum desses. E ele volta para o pai e diz assim, mas esses são todos os teus filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula,
É quase como quem diz, não, você não vai querer aquele molequinho lá. Ele está cuidando das ovelhas. Olha o que o profeta, o que Samuel diz. Traga-me aqui. Nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo de novo e ele veio. Aonde estava Davi? Trabalhando. Mesmo sendo caçula, mesmo sendo jovem, meus queridos, adolescentes, jovens, não tem desculpa, meu amado, para não se envolver. Deus usa crianças, Deus usa adolescentes, Deus usa jovens, Deus usa homens, mulheres, idosos, não interessa. Todo dia, se nós nos colocarmos na brecha, Deus vai, com absoluta certeza, te usar, me usar, aonde nós estivermos. Esse é o desafio, não só do ISO. Esse tem que ser o desafio, o modelo de vida de um crente em Jesus, todo o tempo. É simples, querido, às vezes é ouvindo uma pessoa, oferece o ombro, ouve. Às vezes pessoas querem ser ouvidas, às vezes ora por aquela pessoa, talvez você não tenha nada para dar, não tenha nada para fazer, mas você é crente em Jesus, você conhece o Senhor, você sabe o Deus poderoso, ore por elas, porque isso marca, impressiona e deixa o bom perfume de Jesus na vida daquela pessoa. Tão simples, não te custa nada. Lembre que talvez você está aqui hoje porque alguém orou por você. Porque alguém decidiu investir e falar para você desse Deus tremendo Salvador que é Jesus Cristo. Queridos, não tem lógica pegar um jovenzinho. Aí olha, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. E o Senhor diz a Samuel, é esse. Sabe aquela história que o cara diz, eu sou o cara, pois esse aqui Deus está dizendo. Esse é o cara. Esse jovenzinho aí. Esse molequinho aí que não teria lógica aos olhos do pai, talvez aos olhos de qualquer um de nós que estivéssemos fazendo a escolha, mas para o Senhor tinha. É esse aí mesmo. Esse é o camarada. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja esse homem. Ah, querido, por que será que às vezes o diabo coloca em você que você é incapaz, que você não pode, que talvez você é muito pobre, você tem pouca cultura, quem sabe você está na vida cuidando lá na cozinha, cuidando das ovelhas, como quem está lá no meio do campo. Acredite, meu amado e minha amada, Deus não te vê como vê o homem. Você tem um valor dado por Deus, e qualquer um de nós podemos ser usados pelo Senhor de forma preciosa. Eu lembro muito bem quando Carlos Macorda disse que na igreja dele, de vez em quando ele ouvia um testemunho de uma daquelas madames, que chegavam na igreja e perguntava para ela assim, como é que a senhora veio à igreja? Como é que a senhora conheceu a Jesus? Olha, a moça que trabalha lá em casa, que acorda cedo, que pega um ônibus, chega na minha casa para trabalhar, e todo dia ela me fala com alegria, ouve músicas de um Deus, ela tem uma alegria que eu, apesar da mansão, dona da casa, não tenho. E eu queria saber de onde era, qual era a fonte, o que é que trazia para ela uma alegria que eu, madame, dona do carro, não tenho. E ela me dizia, Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome, sim, é digno de honra, de que nós o sirvamos, que nós sejamos usados por Ele, porque acima de tudo, querido, Ele nos serviu, Ele se entregou por nós,
Ele nos deu vida, Ele firmou os nossos passos, Ele nos deu esperança. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós conhecemos esse amor do Senhor. Então, primeiramente, pessoas ocupadas, envolvidas. Segunda característica que nós encontramos na figura de Moisés, que serve para pessoas como você e eu, que queremos ser usados por Deus. Êxodo 3, versículos 3 e 4. São pessoas que, além de ocupadas, estão atentas, ligadas, sintonizadas, antenadas. Use o nome que você quiser. Mas esse era o homem chamado Moisés. Quando ele viu a sarça, ele disse: que impressionante, que coisa. Ele estava ligado no que estava acontecendo ao redor dele, do que estava se passando por perto dele. Por que essa sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. Percebe? Toma iniciativa. Eu quero ver. Às vezes nós não somos usados, queridos, porque nós achamos que isso não tem nada a ver com a gente. A coisa passa, acontece, você acha que é trabalho do outro. A velhinha está lá para atravessar a rua, você espera que outro venha, quando você poderia levar. Quando você poderia ajudar. O outro está lá chorando, quando você poderia oferecer o ombro e ouvir, você acha que isso é responsabilidade do outro. E às vezes na igreja, a pessoa pensa que isso é responsabilidade do líder do grupo pequeno. É responsabilidade do pastor, sei lá de quem. Nós terminamos trazendo para o reino de Deus os padrões lá do mundo. E mais queremos ser servidos do que servirmos. Quando diz, não. Nesse reino aqui não é assim não. Quem quiser ser o primeiro vai ser o último. Nós somos chamados para servir porque Ele serviu. Ele se deu por nós, não para sermos servidos. Por isso a Bíblia diz que Ele, com os próprios discípulos, quando eles esperavam, quem é que vai lavar os pés? Sabe aquela cena que às vezes nós ficamos esperando? O Senhor levanta-se, toma a toalha, pega a bacia e faz lá o que tem que ser feito. Moisés foi ver. Tem que estar na colocação, na brecha, tem que estar atento, tem que estar disponível, tem que aproveitar as oportunidades. Aquilo que eu disse do servo da semana passada, ele foi planejado, preparado. Quando surgiu a oportunidade, quando ele orou, quando ele encontrou a moça, ele foi lá e falou com delicadeza e trouxe presente e tocou no coração dela. Às vezes, querido, o nosso problema é porque nós achamos sempre que nós não temos nada a ver, nós queremos ser espectadores, nós queremos viver na periferia. É uma pena que até isso tenha entrado na igreja de Jesus. As pessoas acham que viver cristianismo é assistir o culto, e pior, elas chegam no culto e ainda querem saber, como o Valdo disse, quem é o pregador? Com todo respeito ao homem de Deus chamado Armando Bispo da Cruz, que tem sido usado, que tem 30 anos aqui nessa igreja, que é digno de toda a honra pelo trabalho, pelo zelo, mas ele nunca quis isso para a vida dele. Mas infelizmente, às vezes as pessoas terminam ficando, por quê? Porque vivemos um cristianismo, onde assim como na televisão você muda de canal, você quer simplesmente aquilo que lhe agrada. Nós estamos como igreja tentando desenvolver uma comunidade onde todos são sacerdotes, onde todos recebem poder, onde todos podem ser usados. Pode aplaudir o Senhor. Sabe por quê, meu querido? Porque todos nós temos recebido poder, sabia? Não é só Armando, José Edson, Alcimoro, o líder tal. Não. Todos nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito. Todos nós recebemos dons e talentos.
Todos nós fazemos parte do sacerdócio real, da nação santa, do povo escolhido por Deus, para sermos usados, para abençoarmos, para abraçarmos, para darmos declarações de amor, para honrarmos quem tem que ser honrado, enfim, para comunicarmos essa palavra de amor que Jesus comunicou para a minha vida e para a tua vida. É isso que nós precisamos entender, meu amado. Está sintonizado. O Senhor fala com Moisés. Moisés, Moisés. Olha, porque ele foi, Deus falou pessoalmente com ele. Às vezes você não vai, como é que Deus vai falar com você? Você não procura, você não busca. O que é que a Bíblia diz? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, diz o Salmo 34:4. Livrou-me de todos os meus temores. Sabe por que você continua com medo e não fazendo? Porque você não busca o Senhor, querido. Não tem perigo. Deus é poderoso e o que Ele disse para Moisés, não se preocupa, eu vou contigo. O que é que Jesus disse para nós? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que tanto medo? Porque no fundo, nós não buscamos, nós não desenvolvemos uma relação. Nós ficamos aí na periferia assistindo. 10 anos de crente, só assistindo, só vendo, e ainda, o louvor hoje não foi bom, não gostei das músicas que o Daniel escolheu. O baterista hoje tocou com muita força. Hoje talvez o menino não fez aquele solo como eu gostaria que ele fizesse. Sabia que hoje tem crentes assim? Mais espectadores do que verdadeiros cristãos. Mais comentaristas de igreja e de culto do que portadores de uma mensagem poderosa do reino. Nós não fomos chamados para sermos comentaristas não, e nem críticos. Nós fomos chamados para amarmos, sermos conhecidos pelo amor que nós damos, que nós ofertamos aos nossos semelhantes como nós fomos amados. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E agora é nosso privilégio irmos lá e amar o outro. O fato, querido, é que nós temos que ir exatamente como nós estamos. Nós sempre buscamos desculpas para, no fundo, nós protelarmos aquilo que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida. Nós sempre estamos atrás de algo mais para verdadeiramente sermos usados por Deus. Na minha vida eu tenho uma experiência que Deus não me deixa esquecer nenhum momento. Eu lembro que quando eu tinha 3 meses de convertido, meu irmão próximo a mim, ou seja, aquele que vinha na sequência, que era meu amigo de caminhada, das festas, das farras, das noites, sofreu um grave acidente, porque assim como eu, no passado, bebendo muito e passando por problemas em carro, ele tinha entrado debaixo de um caminhão com um carro porque estava embriagado. 3 meses depois de convertido, onde eu já tinha enviado algumas cartas, porque eu me converti lá em São Paulo, e minha família toda de Pernambuco, eu me senti desafiado a separar aquela Semana Santa, aqueles 3, 4 dias, pegar um avião e vir para ver o que meu irmão estava passando. Meu pai tinha dito que ele tinha ficado simplesmente ele entrou debaixo, o rosto dele foi todo deformado. Por muito pouco ele não perdeu a vida. Quando eu cheguei, que eu encontrei meu irmão na sala, gente, eu chorei, porque era duro olhar, não dava para reconhecer. E olha que ele já tinha passado pela primeira cirurgia plástica violenta.
mas eu não podia reconhecer o meu irmão. Durante aqueles dias, convivendo com a dor do meu irmão e em família, o pastor da cidadezinha onde meus pais moravam, ficou sabendo que eu tinha vindo visitar o meu irmão e que agora eu era crente em Jesus. E aquele pastor me ligou, sabendo que a minha família era conhecida na cidadezinha, e me desafiou a: amanhã você tem que ir lá na rádio comigo, na sexta-feira santa, contar o seu testemunho de conversão. Pastor, meu amigo, não, eu estou com 3 meses, eu nunca nem dei o testemunho ainda, senão no dia que eu fui me batizar. Não, vem. E ele quase foi me buscar e me levou na rádio. E lá estava eu com 3 meses de convertido, dando um testemunho na rádio da minha cidadezinha, que meus colegas assistiam, do que Deus tinha feito na minha vida. E quando terminou aquele programa, ele disse assim: ei, Edson, rapaz, você devia pregar domingo na minha igreja. Pastor, não, pastor, não, peraí, dá o testemunho aqui, já foi, mas não, eu vou anunciar amanhã no rádio, vou soltar, e você vai pregar, e você vai ver que os seus amigos vão lá ouvir você. O que eu tinha levado eram folhetinhos como esse para evangelizar os meus amigos. A única coisa que eu podia fazer era subir naquele púlpito e usar exatamente um folhetinho como esse. E eu subi naquele púlpito tremendo, li tudo que tinha naquele folheto. A minha pregação foi literalmente daquele folheto. Naquela noite o pastor fez o apelo, porque eu nem tinha ideia do que era isso, como era. E 7 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eu aprendi, querido, que o problema não é estar preparado. É, mesmo com medo, como a Síria diz, ter coragem e ir lá, tremendo, mas vai lá e faz. Não é um sentimento. É uma decisão. Vai lá, faz. Deus vai te usar, Deus vai operar. 10 anos depois de convertido, já como pastor, o meu sonho era levar o meu pai a Jesus. Deus já tinha me dado o privilégio de ganhar esse meu irmão para Jesus, outros irmãos, muita gente, mas meus pais ainda não eram crentes. E cada vez que eu vinha de férias para Pernambuco, eu escolhia já, aí olha só, os melhores sermões que eu pregava lá na minha igreja, e vinha para janeiro, me oferecia para pregar para o meu pai me ouvir, e quem sabe ele se converter. No último domingo de janeiro de 1988, eu ia pregar numa igrejinha bem pequenininha de uma cidade chamada Ibimirim. Pense na cidade. E meus pais iam naquele culto. E tudo que eu tinha trazido aí, planejado, não fazia sentido. Já era 4, 5 horas da tarde, eu lá no quarto, desesperado. Senhor, não faz sentido, eu vou embora outra vez. Meu pai não te confessou como Senhor. E eu olhei assim na penteadeira, tinha um envelopezinho em branco. Esse envelope aqui, que eu guardo. Esse envelope tem para mim algo muito representativo, porque ele me lembra de como Deus é poderoso. Eu olhei para aquele envelope e Deus disse: escreve o que eu vou te falar agora. Mas Senhor, não tem nenhum papel pautado, como a gente diria, né, antigamente, para fazer a prova. Cadê o papel pautado? Não tem nenhum A3 ou A4, não. Era esse envelope. E eu comecei a escrever, está aqui, a caneta. O pastor Alto Simão disse que hoje a gente já usa o tabef, né, e outros o tablet. Mas naquele dia,
Era pior do que o tabef, do que o tablet, do que qualquer coisa. E foi com esse envelopezinho aqui que eu subi naquele púlpito para pregar. E quando eu fiz o apelo, a primeira pessoa que aceitou Jesus foi o meu pai. Eu sei, querido, que Deus é poderoso. Eu sei que Ele é capaz de nos usar com os nossos medos, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. Mas quando nós nos colocamos na brecha, Ele vai te usar, meu amado e minha amada. Ele vai te usar. Ele usou Moisés tão humilde, ele disse: Senhor, quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito, Senhor? Quando ele diz quem sou eu, é como se Deus respondesse aquilo que ele fala todo o tempo. Eu sou o que sou, Moisés. A obra não é tua, é minha. O poder não é teu, Moisés, é meu. O poder não é teu, João, Francisco, Ana, é de Deus. Se coloca. Diz: Senhor, me usa, e você vai ver que Ele vai te usar como usou Moisés. Senhor, eu não tenho nem facilidade para falar. Quando Deus chama, meu querido, Ele vai te capacitar. Aquilo que Paulo experimentou lá em 1 Coríntios 12, que ele diz: Senhor, quem sou eu? E o Senhor, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, o Senhor me manteve um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ou seja, quando nós queremos fazer na nossa força, na nossa capacidade, Paulo diz, Deus coloca algo como se fosse quase para nos atormentar, para dizer: menos de você, meu amado, menos de você, minha querida, deixa eu te usar. Você recebeu a revelação, mas você não é o cara da revelação. O da revelação é o Senhor, o Todo-Poderoso. E aí Paulo diz no versículo 8 de 2 Coríntios 12, 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas Ele me disse, olha o que Deus disse para Paulo e diz para mim: a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10 ele diz: por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me em quê? Nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que eu sou forte. Amados, eu já disse para vocês, se existe uma coisa que marcou a minha vida, foi quando eu andei naquela Turquia, aonde Paulo passou. Cada vez que os camaradas diziam: aqui ele apanhou, aqui ele foi preso, aqui fizeram isso com ele, eu lembrava dizendo: foi para que a graça fosse bastante, foi para que eu ouvisse do Evangelho, foi para que Deus usasse esse homem. Eu sou fruto dessa pregação. De quem você é fruto? De alguém que Deus usou para falar com você. Por que é que nós não vamos ser usados, queridos? O que Deus requer de nós é exatamente o que a Bíblia diz, é dependência. O que é que o Senhor diz para Moisés? Eu estarei com você, Moisés. Depende do Senhor, meu amado, não depende da tua capacidade, porque muitos dependem da sua capacidade, ficam só esquentando o banco, só de espectadores, só na periferia, 10 anos de convertido no pequeno grupo, dizem que não estão habilitados para liderar grupo pequeno, não estão habilitados para ser sequer aprendizes. Por quê? Porque não tem caminhada com Deus. Quem caminha com Deus, quem se apresenta, Deus fala. Ele fala comigo, contigo, com qualquer um. O problema, meu amado, é que nós não temos desenvolvido uma vida de dependência, de abrir a Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo, por favor, comigo, Senhor.
me usa, me usa. Lá no hospital, lá na escola, lá na universidade, lá no teu trabalho. Ele usa, se você pedir, Ele vai usar, Ele vai dar oportunidade. Essa é a prova, Moisés, que eu te envio, é que eu estarei contigo. À medida que eu estudava nesse texto, Deus me levou para João 14, 15 e 16, aqueles 3 versículos. E sabe o que eu apreciei? Que lá em João capítulo 14, Jesus começa dizendo para os seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, não tenham medo, porque aparentemente eles estavam assustados. Em João capítulo 15 ele diz: eu sou a videira, vocês são apenas ramos. Acreditem nisso, eu sou a videira, vocês são ramos. E em João 16 ele diz: eu vou, mas eu lhes enviarei o Espírito. E Ele é poderoso para te usar e para me usar. Percebe? Do medo ao poder quando nós andamos no Senhor. Do medo ao poder quando nós nos submetemos ao Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, Deus quer te usar. Tenha bom ânimo, é o que Ele diz em João 16. Tenha um bom ânimo. Lá no capítulo 3 do Apocalipse, uma igreja estava pronta a ser vomitada. Porque o Senhor disse: eu estou batendo na porta e não consigo entrar. Vocês fecharam a porta até para mim. E o Senhor diz: chega dessa mornidão. Eu espero, meu amado, que nós não vamos querer viver uma vida cristã em mornidão. Eu quero ser usado como um farol que brilha, como uma ponte, como Moisés, como Davi, como Isaías, como Esther, como Maria. Não pelo talento, mas pela dependência de Deus. Eu quero que você pense nisso, meu amado. O que é que você tem feito? Quais são as oportunidades? Eu espero que você tome a resolução de dizer: eu quero ser usado, Senhor. Toma conta da minha vida. Vem ser comigo, Senhor, para que eu possa ser bênção, para que eu possa abençoar pessoas. Vamos orar? Deus, obrigado, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos pega exatamente nas nossas fragilidades, nos nossos medos, nos nossos temores. E coloca em nós um poder que vem lá do alto, como o Senhor colocou, Senhor, através do Teu Espírito na vida de cada servo. Foi na vida da Pranita, da Síria, de qualquer um de nós, quando nos submetemos, quando dependemos do Senhor. Assim como o Senhor usou Moisés, Davi, Esther, o Senhor pode nos usar, Deus. Está aqui o Teu povo, está aqui Teus servos, Tuas servas, Senhor. E talvez hoje à noite o Teu Espírito tenha falado, primeiramente com o Teu povo, para dizer: não podemos continuar como estamos. Em 2013, Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser bênção, eu quero me colocar na brecha. Eu estou dizendo: Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Abre a minha boca, Senhor. Oferece meu ombro para que outro possa chorar, Senhor. O meu abraço. Se Deus está falando com você, que é crente em Jesus e está dizendo: pastor, eu quero. Fique de pé, aí onde você está, você que é crente, está dizendo: eu quero ser usado. Pode ficar de pé, se Deus estiver falando com você. Se não, pode ficar sentado. Mas se Deus estiver falando com você, meu amado, tome uma posição, não para agradar esse pastor, para honrar aquele Deus que lhe deu capacidade, que lhe deu talentos, que lhe chamou para ser usado, como líder de grupo pequeno, como aprendiz, em qualquer ministério dessa igreja, aonde Deus te colocar, lá no seu trabalho, lá na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, você diz: eu quero ser usado, Senhor. Eu quero depender de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus pelo Teu povo, Senhor. Glória a Deus pelo resultado.
Talvez você ainda está aqui hoje e nunca conheceu esse Jesus. Eu quero lhe dar a oportunidade hoje de receber esse poder de Deus, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém que nessa noite quer dizer: eu estou hoje, pastor, entregando minha vida a Jesus. Eu preciso desse poder. Amém? Aleluia, estou lhe vendo aí. Amém, estou lhe vendo aqui. Há mais alguém aí onde você está? Bem alto, diga: estou nessa. Há mais alguém aí? Você que está perto, dê um abraço nesse pessoal. Dê a eles bem-vindos. Há mais alguém? É sua oportunidade hoje de entregar a sua vida a Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Aí onde você está, levanta um braço bem alto. Você que está perto, dê um abraço nessa pessoa. Lá na tendinha, se tiver alguém, abrace essa pessoa. Diga: bem-vindos em nome de Jesus.